Olá, olá, Psi! Seja bem-vindo, bem-vinda! Aqui é a Monique. Neste vídeo nós vamos falar sobre entrevista e observação na avaliação psicológica, um tópico que é importante para quem está estudando a disciplina, se preparando para concurso ou está já atuando na prática. Vamos começar? Nesta aula, nós vamos estudar os seguintes tópicos: avaliação psicológica, definição e estratégias, entrevistas em avaliação, estrutura, condução, tipos e, por fim, observação em avaliação, focando nos tipos. Quando nós falamos em avaliação psicológica, é sempre importante resgatar a definição que vai indicar o objetivo que o profissional vai precisar para começar esse processo. Então, a avaliação psicológica é um processo geralmente complexo que tem por objetivo produzir hipóteses ou diagnósticos sobre uma pessoa ou grupo. Em outro vídeo aqui no canal, eu também já comentei um pouquinho sobre essa definição, de uma forma mais aprofundada. Aqui basta a gente entender que é complexo por quê? Porque vai demandar um tempo para ser desenvolvida, pode ter um ou mais objetivos, vai produzir algum tipo de documento, pode ajudar na decisão, enfim, pode utilizar vários tipos de técnicas e por isso então é complexa. Mas o psicólogo nesse processo ele vai produzir hipóteses, ou seja, ele vai apresentar algumas considerações sobre o funcionamento daquele indivíduo e vai tentar, a partir das diferentes técnicas e instrumentos, verificar se essas hipóteses se confirmam ou não. A gente pode pensar, por exemplo, em aspectos da inteligência, que se aquela pessoa tem um déficit de inteligência ou não, como que está o nível, qual é o score de inteligência dela, ou pode pensar na personalidade, vários outros construtos psicológicos, dependendo do contexto e do objetivo que essa avaliação está sendo realizada. Então, para além disso, para ser realizada, a psicóloga ela vai poder adotar estratégias de avaliação que se referem a um conjunto de procedimentos teóricos e técnicos que vão facilitar o alcance dos objetivos. Então, as estratégias são procedimentos técnicos e teóricos. Então, qual teoria de base para avaliar aquele caso? E as técnicas que são usadas naquela teoria para poder, então, alcançar o objetivo. Se é um objetivo diagnóstico, compreensivo, se é um objetivo de algum tipo de intervenção, de ajudar em uma decisão judicial, enfim, podem ser vários os objetivos. Então, as estratégias de avaliação, elas incluem o uso de testes psicológicos, a realização de entrevista e a observação. Vamos comentar um pouco desses aspectos. Em termos de estratégia de avaliação, os testes psicológicos, eles são instrumentos que vão medir, então, construtos psicológicos, como a inteligência, a personalidade ou o construto psicológico que é foco daquela avaliação em específico, que não podem, então, ser observados diretamente. Então, os testes, principalmente os testes psicométricos, eles vão dar algum tipo de score que vai auxiliar o profissional na interpretação daqueles dados e no funcionamento, na melhor compreensão do funcionamento daquele construto psicológico específico. Então, uma característica importante dos testes psicológicos é que eles têm um construto específico, ou seja, um teste de inteligência vai avaliar a inteligência, mas a partir de uma definição operacional do que ele compreende como sendo a inteligência, ou seja, quais são, se existem aí alguns fatores da inteligência, quais são esses fatores, quais são as tarefas que esse teste propõe, e em um público específico. Então, por exemplo, em termos de inteligência, existem testes que vão medir a inteligência em adultos e testes que vão medir em criança, e eles precisam ser aplicados nos públicos a que foram destinados. Então, a gente não pode inverter, senão não faz nenhum sentido a interpretação daquele score, certo? A entrevista, então, é um método de coleta que vai acompanhar todo o processo de avaliação psicológica, desde o contato inicial com aquele cliente, com aquela pessoa que está passando pela avaliação psicológica, até o final, quando se conclui o processo e precisa se dar, então, uma devolutiva.
seja para o próprio paciente ou cliente, ou seja para uma fonte que encaminhou, né? Então, a avaliação em contextos jurídicos, essa devolutiva, ela vai ser feita também lá para o juiz, para a fonte que solicitou. Então, é um método de coleta de dados específicos com o objetivo de gerar hipóteses diagnósticas ou comparar diferentes pessoas. Então, às vezes, você precisa entrevistar outras pessoas para ter uma compreensão, né, do comportamento, das características daquela pessoa que está sob avaliação, né, para ver se confirma ou não o que os testes trouxeram, o que aquela pessoa fala, né, o que você tem observado. E aí, por fim, a observação, que vai ser a técnica adotada de forma isolada ou em conjunto com a entrevista, com o teste, para examinar, por exemplo, comportamentos e interações. Então, em via de regra, o psicólogo não vai adotar só uma estratégia. Para ter um dado mais confiável possível, é importante que ele faça, né, que ele aplique essas diferentes estratégias e faça a intervalidação desses dados. Ou seja, o que confirma, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que está se reproduzindo nessas diferentes estratégias e o que está divergindo. Então, é analisar todo esse conjunto de informações que vão sendo obtidas ao longo do processo de avaliação. Vamos comentar um pouco sobre a entrevista no que diz respeito à estrutura. Ou seja, a estrutura ela está relacionada à forma do roteiro. Então, o que é um roteiro, né? O roteiro vai ser aquele recurso que o profissional de psicologia vai utilizar para dar uma orientação sobre quais perguntas ele precisa fazer. E no caso da avaliação psicológica em geral, a estrutura precisa ser uma entrevista semi-estruturada, ou seja, esse roteiro ele vai ter uma estrutura específica, mas vai nos dar abertura para fazer outras questões se naquele momento nós estamos observando algo que é importante de ser destacado ou melhor compreendido, certo? Então, as características da entrevista semi-estruturada. Ela é caracterizada pela utilização de um roteiro com temas previamente definidos pela avaliadora, conforme os objetivos a serem alcançados. Então, você vai destacar temas e questões que são importantes de serem melhor compreendidas naquele determinado caso. Então, a entrevistadora ou avaliadora tem a liberdade de adaptar as perguntas e decidir em qual ordem fazê-las. Então, dependendo da situação que tá, né, com aquele avaliando, você vai ter mais liberdade ou não. Então, algumas ordens elas podem ser alteradas em função dessa proximidade, desse vínculo que vai se estabelecendo. Ela pode adicionar outras questões para esclarecer eventuais informações trazidas pelo avaliando, ou seja, é importante, né, realmente trazer essas perguntas para esclarecer se aquilo faz realmente sentido, ou se foi algum processo de desatenção que a pessoa falou, né? Tudo precisa ser esclarecido nesse processo. Então, ao formular as perguntas, é importante também que a avaliadora as faça sem julgamento de valor ou atribuição de causalidade. É preciso ter essa preparação profissional, né, no âmbito das competências do avaliador, de estar aberto a ouvir sem julgamentos o que aquela pessoa tem a dizer. E deve-se evitar termos técnicos. Então, enquanto avaliador, você não está lá para explicar, né, tudo pormenorizado, utilizando todo o aporte teórico da psicologia para tentar fazer com que aquela pessoa entenda. Você precisa ser o mais claro, objetivo e preciso possível no sentido de esclarecer o que aquela pessoa precisa fazer. Então, por exemplo, nos testes psicológicos, ler as instruções, ficar aberto, né, a alguma dúvida que aquela pessoa pode ter naquele momento para ver se ela compreendeu ou não o que está sendo solicitado em termos de tarefa. Então, é muito importante esclarecer, né, facilitar o processo de comunicação e não dificultar. Condução. Ela está relacionada, então, ao contexto em que a avaliação psicológica vai se desenvolver. Então, a entrevistadora ela deve preparar esse ambiente no qual a entrevista vai acontecer. Utilizar gravador, cadeiras ou poltronas, fazer os esclarecimentos iniciais a esse entrevistado, são exemplos de ações que são necessárias para conduzir essa entrevista. Então, se o gravador não puder ser utilizado, é possível que o avaliador faça anotações, tomando cuidado para que sejam breves. Então, é como que a entrevista vai se desenvolver.
né? Então aí vale a pena também se atentar para a preparação desse ambiente, para receber aquela pessoa que pode estar aflita, né, que pode estar com ansiedade, que pode não querer cooperar, é saber como conduzir esse processo. Tipos de entrevistas. Então a gente tem uma entrevista inicial que vai esclarecer os motivos para a realização da avaliação psicológica e eventuais dúvidas do avaliando. Então, se ele foi encaminhado por algum profissional, ele pode ter algum tipo de dúvida sobre qual o objetivo daquela avaliação. Por que ela está sendo realizada? Ou se ele chega por demanda própria, pode ter algumas dúvidas do quão importante é uma avaliação psicológica no caso dele. Explicar como que funciona o processo de avaliação, quais vão ser os dias, os horários, a estimativa de sessão, o que vai ser utilizado, o que ele vai precisar fazer. E estabelecer um contrato de trabalho, ou seja, indicar para aquele avaliando, né, para aquele cliente, como que vai funcionar o trabalho, quais são os honorários cobrados, como que deve se pautar essa relação, se ele não tiver disponibilidade de comparecer, como que vai ser feito esse reagendamento, enfim, deixar tudo às claras. E a anamnese, que é para obter informações detalhadas sobre a história desse avaliando. Vai favorecer a escolha de técnicas e instrumentos a serem aplicados. Então, o psicólogo ele não vai simplesmente, selecionar previamente esses instrumentos sem antes conversar com aquela pessoa. Ele precisa entender o que vai ser mais benéfico para aquele caso em específico. Outro tipo de entrevista é a entrevista devolutiva ou de devolução, que eu comentei um pouquinho já com você. Qual que é o objetivo dessa entrevista? Então, é de fornecer os resultados do processo de avaliação a quem de direito, ou seja, a quem foi o interessado, né? Pode ser o cliente, pode ser os pais, quando é o caso de uma criança, de um adolescente, ou os responsáveis, né? E um juiz, por exemplo, quando é o caso de uma avaliação, jurídica. É preciso haver a entrega de um documento psicológico escrito que foi resultante do processo de avaliação psicológica. Então, a entrevista devolutiva, quando é encaminhada por um juiz, por exemplo, ela não vai ser simplesmente uma troca, uma comunicação verbal. Ela precisa ser uma comunicação escrita, aquilo é um documento. O que foi feito, quando foi feito, o que foi observado, o que a literatura tem para falar sobre isso, e qual é as considerações finais que esse psicólogo tem. Mas atenção, a psicóloga ela pode realizar outras entrevistas durante a avaliação psicológica de acordo com a sua percepção como técnica favorável aos objetivos do processo avaliativo. Então é possível que existam mais sessões de entrevista para se entender aquele caso, pode ser que durante a aplicação de um teste utilizem alguns recursos da entrevista para esclarecer algumas informações, enfim, fica a critério da psicóloga poder aí avaliar como vai utilizar essa estratégia. E qual é a postura profissional durante a entrevista? É importante adotar uma atitude empática. E o que é a empatia, Trazida lá por Carl Rogers, primeiro na abordagem humanista, a empatia é ter a compreensão a partir do ponto de vista daquela pessoa, o que ela sente, o que ela pensa, sem julgar, sem se colocar acima do que aquela pessoa está vivendo, negligenciando a intensidade, a qualidade daquele fenômeno que a afeta. É importante escutar atentamente, demonstrar interesse pelos sentimentos daquela pessoa, tratar uma pessoa como sendo o que ela é, com respeito, com a educação. Tenha cuidado ao formular questões e cheque as informações quando perceber incongruências. Então, o psicólogo não pode sair da avaliação com dúvidas, certo? Então, se tiver dúvidas, precisa levar isso para uma outra sessão para tentar deixar o mais claro possível as informações que foram obtidas, para que, no final, o processo tenha validade, que não fique lacunas da parte desse profissional. Então, a observação é também uma estratégia de avaliação, da avaliação, e ela pode ser também, assim como a entrevista, estruturada ou não estruturada, quando a gente fala da avaliação, certo? Então, a estruturada são utilizados protocolos ou registros que vão favorecer a minimização do viés ou tendenciosidade do observador.
Então a estrutura, né, esse protocolo, ele vai guiar o que precisa ser observado e como fazer para evitar que esse avaliador coloque as suas próprias impressões durante a observação, para que ele evite essa questão da sua pessoalidade, né, das suas crenças, dos seus valores, para que isso não afete esse processo de observação. A não estruturada já é uma observação mais aberta, né? Tendo-se atenção aí para os comportamentos não verbais e as reações que são desencadeadas pela narrativa do avaliando. Então, a não estruturada, ela não tem um protocolo, não tem um roteiro. É a observação que se faz à medida de cada sessão da avaliação. Então, à medida que a pessoa, como que ela chega, como que ela se comporta, o que ela fala e como ela expressa aquilo que ela fala, né? Como que ela faz as atividades propostas em um teste, como que ela se posiciona durante uma entrevista, se ela foge do tema, se não, se ela fala muito ou pouco. Então, tudo isso vai também sendo objeto da observação. E as impressões, né? O que você, enquanto avaliador, sente na relação com aquela pessoa em específico? O que ela te faz sentir, né? Será que é algum desconforto ou não? Será que você acha que ela tá mentindo, né? Enfim, é importante, isso também pode ser objeto da observação. Se hoje nós falamos um pouquinho sobre a entrevista e observação na avaliação psicológica. E aí, o que você achou do tema? Gostou? Tem dúvidas sobre algo? Quer comentar alguma coisa? Então, compartilhe aqui comigo nos comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e de se inscrever no canal. Nos vemos em breve!